Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste Maledite Day. Dia de Maledite, dia de passar raiva, né? Com essas peças que são as maledites. Dia de aprender também. Já vou pedir aqui para vocês deixarem o seu like neste vídeo. E é claro, não esquecer de dar aquela olhadinha na lojaassombrada.com.br, onde nós temos diversas camisetas, por exemplo. Muitas brilham no escuro, tá? É bem legal, vai lá dar uma olhadinha. E também temos a nossa moda feminina, com roupas femininas de primeiríssima qualidade. Eu já vou aproveitar aqui e mostrar para vocês duas de nossas clientes que estão usando aí as roupas do Assombrado, da Loja Assombrada, que é a Silene Morosini, de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Olha que linda que ela ficou com esse vestido, é um vestido de moletinho com a faixa do Assombrado, a faixa lateral. É um vestido lindo, ele tem zíper nas costas, tá? Ele cai super bem. Ficou linda a Silene. E a Alana Cleve, de Pitanga, isso, no Paraná. Ela está usando cropped também de moletinho, tá? Esse cropped também tem no azul marinho, que é a cor do vestido anterior, e o vestido também tem no moletinho vermelho. Aí vai da escolha de cada um. E olha esse cropped aí de moletinho, como ficou lindo! Ficou muito bonito aí na Alana também. Lógico, né? A modelo ajuda! Ficou muito bonito. Muito bonito, obrigada meninas por enviarem as suas fotos. Se você quiser enviar a sua foto com o seu produto assombrado, não só com as meninas aí que receberem, que adquirirem a moda feminina aí da Loja Assombrada, ou a camiseta também, as camisetas da loja, caneca, o que for. Se vocês quiserem enviar uma foto e quiser que publique, vocês mandem um e-mail e falam, pode publicar no jornal, no relato, onde você quiser que publique. E também, se quiser só mandar para falar, olha, chegou, gostei, mas eu não quero que publique, pode mandar também, mas deixa bem claro ali que aí você não quer que publique, tá bom? Então, belezinha, vai lá você dar uma olhadinha na loja, tem várias outras roupas lá que você vai amar. E vamos começar com o relato de hoje. O relato de hoje de Maledite. O título inteiro dele é mais longo, tá? Eu só coloquei um pedaço aqui, mas o título é Maledites, Possessão e Feitiços, Mistérios que circundam a morte da minha mãe. Vamos ver o que é que aconteceu. Olá, Ana e assombrados, como vão? Espero que todos estejam bem. Me denominei aqui como Beltrana, para aposentar um pouquinho o costumeiro fulana. Há muito tempo que venho pensando em escrever este relato, mas venho postergando a cada dia. Havia rascunhado algumas palavras há um ano atrás, mas meu computador pifou e precisei recomeçar. Espero que agora, que estou de férias da faculdade, eu finalmente consiga cumprir com o meu objetivo. A história que estou prestes a contar é sobre a maior manifestação sobrenatural que pude testemunhar em minha vida. E envolve a misteriosa e traumática morte da minha mãe. Desde já quero garantir sua tranquilidade em contar a minha história, pois todos os nomes e locais citados estarão devidamente alterados. Muito bem. Vamos lá, muito obrigada. Tudo isso aconteceu quando eu tinha os meus 9 anos de idade e precisei consultar a minha avó materna para angariar o máximo de detalhes possíveis do que houve. Era o ano de 2007 e a minha mãe, até então, possuía apenas 27 anos na época. A ela darei o fictício nome de Elisa. Sua personalidade era extremamente expansiva, sempre bem-humorada, vivia a fazer piadas e alegrava todos ao seu redor com sua risada contagiante. A mesma também possuía um temperamento forte e pavio curto, características das quais compartilho. Mesmo assim, apesar de um rompante ou outro, possuía um gigantesco coração. Infelizmente, minha mãe nunca teve muita sorte na área amorosa. O relacionamento com o meu pai não havia dado certo e eles eram separados desde os meus 3 anos de idade.
mas tinham uma ótima relação e sempre cuidaram de mim muito bem, independente de qualquer coisa. Por ser uma mulher muito bonita, ela chamava a atenção do público masculino. E vez ou outra era objeto de ranço ou desconfiança de algumas mulheres. Namoradeira, vivia buscando por sua alma gêmea e sempre tinha um namorado novo. Anos depois, lendo seu diário, descobri que ela sentia um grande vazio em vida e sempre buscou preencher-se de alguma maneira. De início, tendo um filho, fazendo de tudo para engravidar. Eu vim, mas isso não resolveu nada. Passou a buscar em relacionamentos amorosos. Então, o que lhe faltava, né? Seu maior sonho de se casar na igreja foi realizado quando ela conheceu o meu ex-padrasto, que chamarei de Tiago. Ele era de um estado diferente e veio para nossa cidadezinha interiorana com todos os parentes para o casamento com a minha mãe. E essa sua família ficou morando na nossa cidade até então. A partir daqui, usarei informações retiradas do diário da minha mãe, relatos da minha avó e das minhas próprias lembranças também daquele tempo. Bom, passou-se mais ou menos um ano desde o casamento na igreja da minha mãe e do meu padrasto. Tudo parecia normal, eles cresciam aos poucos financeiramente, tinham adquirido alguns upgrades na casa, como a construção da área, a compra de um novo carro, um telefone fixo, entre outras coisas. Tanto ele quanto a minha mãe trabalhavam nas usinas da região. Como moramos em uma cidade... Como moramos em uma cidade pequena, esta é praticamente uma das poucas opções que possuímos de emprego. Elisa, minha mãe, amava trabalhar e seu sonho era ser efetivada na empresa, mas vinha safra e passava safra e isso nunca acontecia. No entanto, ela sempre foi muito grata por conseguir empregar-se a cada início de safra e se mantinha sempre otimista. Nesse mesmo período, minha mãe começou a focar-se um pouco mais em sua vida espiritual. Como eu disse pela leitura de seu diário e ao lembrar dos comportamentos que ela apresentava naquele ano, ela andava muito para baixo e depressiva e viu na religião um novo caminho para dar sentido à sua vida. No entanto, toda a sua busca intensificou-se de maneira assustadoramente rápida, tornando-se praticamente uma obsessão. Ela passou a visitar todas as igrejas existentes na cidade, das católicas às evangélicas. Mesmo sendo originalmente católica, ela parecia determinada a encontrar Deus de alguma maneira, nem que para isso ela tivesse que buscar outras doutrinas. Passou a pegar CDs gospel e ouvi-los em um radinho emprestado pela vizinha à nossa casa, que chamarei aqui de um radinho emprestado pela vizinha por uma vizinha nossa, que vou chamar aqui de Maria Catarina. Ei, Laia! Como eu era criança, eu não entendia muito bem a situação e o porquê daquilo, eu apenas a acompanhava. O dia em que tudo começou. Em uma manhã de sábado, me levantei para ir à catequese às 9 horas da manhã, como sempre fazia, e minha mãe encontrava-se na cozinha. Naquele dia ela havia acordado bem cedo e tinha um olhar muito longe e estranho no rosto, como se estivesse em transe, ou, sei lá, no mundo da lua. Havia feito café e comprado alguns poucos pães franceses, os quais ela amassava em suas mãos displicentemente, olhando pela janela da sala, tipo, assim, voando. A cumprimentei e disse que estava a caminho da catequese, mas ela me pediu que não fosse aquele dia, que eu permanecesse ao lado dela. Eu estranhei, pois minha mãe sempre teve como prioridade que eu cumprisse as minhas obrigações, e qualquer menção minha de faltar era motivo para ela perder a paciência. Dando sequência aos comportamentos estranhos, ela retirou o miolo do pão e o amassou, deixando em formato redondo, fazendo uma bolinha. Depois, serviu um copo americano de café e disse que aqueles eram o corpo e o sangue de Jesus e que nós deveríamos tomá-lo. Mesmo contrariada e achando toda aquela situação bizarra,
Eu obedeci às suas instruções. Gente, ela começou a ficar meio perturbada, né? Em dado momento, ela sentou-se no sofá e me convidou a sentar em seu colo e, ninando-me, disse que nunca mais me bateria ou brigaria comigo. Por ser muito estressada e perder a cabeça algumas vezes, eu apanhava e ficava de castigo com grande frequência. Além disso, ela me pediu que a prometesse que caso ela viesse a falecer, que eu não chorasse. Eu prometi, mesmo sem ter a menor ideia do que minha mãe estava falando, apenas focada no fato de que eu nunca mais apanharia, e eu fiquei feliz da vida, esquecendo por segundos a estranheza daquela conversa. Nesse dia, uma tia dela, que morava em um sítio, estava em nossa casa de passagem e foi à nossa casa dar um oi. Minha mãe, que havia posto um CD gospel para tocar, a cumprimentou e ficou dançando na calçada, dizendo que mais à noite receberia alguns amigos e daria uma festa. E também ofereceu a essa tia o pão e o café bento. Depois de uma conversa, no mínimo diferente, essa tia se despediu e foi para a casa da minha avó materna visitá-la. Com a saída dela, minha mãe continuou a agir bizarramente. Pediu que eu fosse atrás dos vizinhos comunicá-los da tal festa e passou a dançar pela área de nossa casa como uma criança. A tarde chegou e com ela o meu padrasto, Tiago, que prontamente me questionou o que estava acontecendo, pois minha mãe estava agarrada ao portão, balançando-se como se estivesse em uma balada romântica. Eu, sem entender nada e achando tudo aquilo engraçado até, eu disse que não tinha ideia e que ela estava daquela maneira desde manhã. Depois de tentar tirá-la sem sucesso do portão, minha mãe apresentou um medo irracional das plantas penduradas na área da frente, como se elas fossem atacá-la. Tiago mandou que eu subisse até a minha avó e a chamasse para conversar com a minha mãe. No caminho, ia contando para todos os conhecidos que encontrava que a minha mãe estava ficando louca. Aos 9 anos, eu não entendia nada e achava tudo aquilo divertidíssimo. Na casa da minha avó materna, encontrei a tia que nos havia visitado mais cedo. Ambas conversavam. Quando eu cheguei e lhes contei do pedido do meu padrasto, e a minha tia reafirmou a minha avó, falando assim: eu te disse? A Elisa realmente estava muito estranho quando eu a visitei essa manhã. Bom, desci com a minha avó e quando chegamos em casa, ela tentou comunicar-se com a minha mãe, mas ela não era nem de longe a mesma. Falava de um jeito estranho, soando muitas vezes como uma criança. Não a reconhecia como sua mãe. Afirmava que não tinha marido ou filha. Ela não se lembrava de nós. Minha avó a levou para o banheiro e começou a dar-lhe um banho, enquanto buscava trazê-la à realidade de alguma maneira. E a minha avó dizia: eu sou sua mãe. E a minha mãe repetia: você é a minha mãe? A minha mãezinha, né? E acariciava o rosto dela. Depois... ela falava assim: você é minha mãe, a minha mãezinha, né? E acariciava o rosto dela. Depois, levada para o quarto, ela mudou por completo o humor, ficando muito brava, falando com uma voz grossa que não se parecia com a voz dela. Tornava-se agressiva com todos ao redor e dizia coisas sem sentido. E foi a partir desse dia que eu nunca mais presenciei a minha mãe voltar a si. 3 semanas se passaram desse jeito. Minha mãe alternava entre essas personas estranhas, enquanto os meus familiares tentavam entender o que é que estava acontecendo. Durante esses dias, né? Por morar em uma cidade pequena, minha casa acabou virando uma espécie de atração, eu juro, Ana, parecia um filme, de tão surreal. Todos os dias, diversas pessoas da cidade se aglomeravam ao redor da minha casa para presenciar o que ocorria com a minha mãe. Eu presenciei alguns desses dias. Eu vi pessoas conhecidas da cidade, minha avó e outros parentes reunirem-se em volta da cama da minha mãe, rezando todas as orações possíveis. Eu via a minha mãe deitada na cama, debatendo-se como um animal acuado, falando com uma voz ameaçadora. Ela dizia em terceira pessoa coisas como: pegamos ela, vamos levá-la conosco.
Já em outros momentos, ela parecia retornar ao controle do próprio corpo e gritava por socorro, pedia ajuda, o que não durava muito tempo e ela voltava a ser violenta. Olha, era assustador. Eu não entendia na época, mas a minha mãe estava literalmente passando por um processo excruciante de aparente possessão. Durante esse período, algumas figuras religiosas foram à nossa casa também. Primeiro, um pastor, que veio e não fez nada além de avaliá-la e dizer que era tarde e ela ia para o inferno. Simples assim. Muito bem, obrigada pela sua consulta. Algo horrível e cruel, para se dizer, uma família desesperada. Depois fomos visitadas pelo padre local da época, que também havia celebrado o casamento da minha mãe. Ele rezou por ela e a visitava com frequência nesses momentos. E nesses momentos ela parecia acalmar-se, mas não voltava a si. Apenas mudava para aquela persona mais calma, com características infantis que a tomava às vezes. O pior de tudo é que eu precisei ser afastada dela com o passar dos dias, pois sempre que ela me via, o que estava dentro dela tentava me agredir de alguma forma. Aquilo me odiava e, para o meu bem, eu fui afastada. Às vezes ela pedia para ver a sobrinha, minha priminha, que na época estava com 3 anos. Além de sempre querer segurar o cachorrinho da família, mas nunca o davam para ela, porque eles tinham medo de que ela tentasse machucá-lo. Essa preocupação não era à toa, tá? Em 2 ocasiões diferentes isso ficou bem claro. Na primeira, em um dia após receber a visita do padre da cidade, ela parecia tranquila. Foi a um morro de gramado que havia em frente à nossa casa e até dançou com as crianças do bairro, brincando com elas e fazendo com que elas rissem. Minha avó ofereceu um lanchinho para todo mundo ali que estava presente e, sem querer, eu esbarrei nela com o copo de leite, derramando uma pequena parte do conteúdo em seu braço. Minha mãe, que até então apresentava aquele comportamento infantil estranho, virou-se para me encarar e eu me lembro até hoje do ódio em seu olhar, da falta de vida, de pura maldade. Eu rapidamente me enchi de terror e medo. Não havia nenhum amor materno ali. Eu sabia definitivamente que eu não estava diante da minha mãe. Outro momento foi na casa da minha avó. Eventualmente, minha mãe era levada para lá para manter-se sob a vigilância da minha avó. Em um dia tranquilo, minha avó tentou reconectá-la comigo, tentando fazer com que ela me reconhecesse como filha, e eu me sentei ao lado dela no sofá enquanto minha avó repetia: "É a Beltrana, a sua filha, Elisa, se lembra?" E com um ar de criança, ela repetia as palavras da minha avó. Passou um braço pelo meu ombro e o puxou até a altura do meu pescoço. Depois, com a mão sobre a minha boca, tentou me sufocar. Na mesma hora, minha avó tratou de me tirar de perto dela e, desde então, me manteve distante dela por segurança. Gente... A situação permaneceu assim por dias. A levavam de casa para minha avó e vice-versa. Os dias mais calmos eram quando ela assumia aquela postura bizarra, infantil, passiva, agressiva. E os piores se davam quando ela se tornava totalmente agressiva. Nesses dias ela era presa à cama e rezavam por ela. Uma vez, uma das mulheres presentes, que possuía 3 vezes o peso da minha mãe, subiu em sua barriga para contê-la e foi derrubada. Ao subir... Quebrou alguma coisa. E foi derrubada ao subir novamente... tentou contê-la e foi derrubada. Ao subir novamente, o mesmo aconteceu. Dessa vez, minha mãe havia deixado-lhe também um enorme arranhão no nariz. Também arranhou o nariz da mulher, é isso? E foi quando essa mulher desistiu. A força da minha mãe era descomunal e inexplicável. Uma madrinha minha, na época, assumiu que aquilo tratava-se de algum feitiço e tinha caráter sobrenatural, é claro.
Recentemente, voltando ao assunto com a minha avó, ela me disse que na época eles buscaram sim um terreiro para auxílio, mas o lugar onde foram não estava havendo atendimentos, pois tudo ocorreu em época de quaresma e a mãe de santo ali não trabalhava nesse período. Olha, eu não sei se realmente funciona dessa maneira, mas foi o que eu ouvi da minha avó. Realmente eu já ouvi aqui que os terreiros, os trabalhos, eles param realmente na quaresma, eles não fazem. Eu já ouvi aqui de pessoas da Umbanda até, acho que eles não faz nada, eu acho, né? Ou atendimento, pelo menos, na quaresma, de verdade. Bom, continuando aqui. Chegou um momento onde as coisas, enfim, saíram do controle. O meu padrasto sugeriu buscar ajuda médica, sim, o que levou à internação da minha mãe em um hospital de uma cidade local. Lembro até hoje do dia em que a levaram segurada no banco de trás, completamente transtornada e agitada. Foi a última vez que eu vi a minha mãe com vida. Eles a levaram para um hospital psiquiátrico que também abrigava alguns dependentes químicos, e não se sabe até que ponto essa separação era manejada. Não se sabe até que ponto essa separação era manejada. Hoje em dia, esse hospital foi fechado e já não existe mais. Lá, a situação dela foi vista como uma espécie de surto psicótico e ela foi sedada e internada para a realização de uma bateria de exames físicos. Ao visitá-la, dias depois, minha avó relatou que ela estava em um quarto atada à cama, pelos pés e pelas mãos, e era constantemente açoitada por espadas de São Jorge para manter-se quieta. Gente! Uma brutalidade e crueldade inimaginável, como nos manicômios de antigamente. Costumo dizer que foram 3 sábados. No primeiro, ela começou a ficar daquela maneira pela primeira vez. No segundo, foi internada. E no último, ela faleceu. No sábado em questão, minha avó viajou até a cidade vizinha para vê-la. Ela estava calma, estabilizada na cama, o corpo completamente marcado pelas chibatadas que recebia. Olha, foi triste. Minha avó disse que ela parecia finalmente ter voltado a si, a ser a mesma Elisa que conhecíamos. Ela pediu perdão por quaisquer mágoas que tivesse causado a minha avó e pediu que a mesma olhasse por mim, cuidando de mim e me protegendo. Ao terminar a visita e voltar para casa na tarde daquele mesmo dia, por volta das 2 da tarde, recebemos uma ligação do hospital. Do outro lado, informaram o falecimento da minha mãe. Até aquele momento, diversos exames haviam sido feitos e nada havia sido detectado. Nenhum rastro de enfermidade que pudesse explicar o que ela tinha. No exame de óbito, a causa da morte foi insuficiência respiratória. A notícia pegou todos de surpresa. Ao meu lado, todos começaram a chorar copiosamente e alguém me trouxe um copo de água com açúcar, mas eu não reagi. Eu estava em estado de choque. Eu me lembro de pensar o tempo todo nas palavras dela, que eu nunca mais apanharia. E isso estranhamente me confortava. Fui ao velório e ao enterro impávida e sem reação. Só em casa, ao me deitar, foi que caiu a ficha de que a minha mãe não voltaria mais. E aí eu chorei aquela noite desolada. Parecia que tinham arrancado um pedaço de mim. Minha mãe havia partido e jamais voltaria. Eu nunca me despedi dela apropriadamente. Nunca pude dizer um último eu te amo, nem receber um último abraço ou um beijo dela. O que de fato aconteceu? Claro que uma morte tão traumática e estranha como a da minha mãe intrigaria qualquer um que soubesse dela. Minha avó materna, em especial, não se conformava. Não havia explicação física possível para o que havia acontecido e estava claro que algo sobrenatural havia ocorrido ali. Apesar de ser católica, minha mãe sempre gostou, ou minha avó, não sei, sempre gostou de tudo que envolve o oculto, o sobrenatural, o espiritual.
E ela ia a terreiros, cartomantes e mães de santo, recebia passe e se benzia. Então, obviamente que na situação da minha mãe não seria diferente. Ana, a partir desse ponto, relatarei todas as relações sobrenaturais envoltas no caso da minha mãe, a partir do que foi investigado pela minha avó. O primeiro indício ocorreu alguns anos antes de tudo acontecer. Como eu disse, antes a minha avó ia a cartomantes de maneira corriqueira, e em uma dessas consultas ela lhe revelou que futuramente um de seus filhos morreria de maneira muito triste. Na época, minha avó acreditou tratar-se do meu tio, seu filho mais novo, pois na época ele montava em touros, em rodeios, e já havia sofrido um acidente gravíssimo com um touro, que quase lhe tirou a vida. Anos depois, minha mãe, sua filha mais velha, faleceu. Desde o início, por ser muito espiritualizada, minha família atribuiu os comportamentos estranhos da minha mãe ao sobrenatural e à possessão de espíritos. Por isso, minha mãe buscou por uma mãe de santo para esclarecer a situação. Esta lhe cobrou uma quantia em dinheiro e, após isso, deu-lhe um ovo cru. Chacoalhou para ela saber que era real e a pediu para colocar o mesmo embaixo de sua cama por um determinado tempo, e após esse tempo passar, que trouxesse esse ovo novamente a ela. Minha avó fez o que foi dito, e ao retornar um tempo depois, a mulher quebrou o ovo trazido em sua frente. E, surpreendentemente, havia um grande bolo de cabelo dentro do ovo. Minha avó conta que se assustou com aquela revelação. Em seguida, a mãe de santo lhe disse: foi realizado um trabalho para sua filha, e como eu suspeitava, usaram o cabelo dela e lhe deram algum alimento enfeitiçado para comer. Tinham inveja do casamento dela, queriam o que ela tinha, a vida dela, o marido dela. Enviavam muitos espíritos ruins para enlouquecerem ela. A intenção era matá-la, e eles conseguiram. Minha avó ficou espantada e perguntou quem havia feito o feitiço, e a mesma afirmou que via 3 mulheres envolvidas e que revelaria os nomes de cada uma delas, mas precisaria de mais uma quantia em dinheiro. Ela! Minha avó não tinha dinheiro na época e não pôde fazer o pagamento, então nunca soubemos de quem realmente se tratava. Ah, também a mulher podia falar, né? Tá vendo a situação do que tá acontecendo? Aí tá parecendo aqueles programas do João Kleber lá, que a hora que tá chegando o negócio tem que parar. Não, agora não. Ou então, você tem que deixar tantos likes pra eu contar o final. Ai, hein? Como nunca soube, gente, eu não ia conseguir conviver sem saber quem foram as cobras que fizeram isso. Mas vamos lá, continuando. Conversando com a minha avó, ela confessou que tinha suas suspeitas de quem poderia ser, baseado em alguns fatos ocorridos na época. Nós moramos em uma cidade pequena, todos se conhecem e as pessoas comentam. Então sempre acaba se sabendo algo aqui, outra coisa ali. A teoria da minha avó, baseada no que ela descobriu pela mãe de santo, e que tudo foi motivado pela inveja de algumas mulheres que desejavam o marido da minha mãe, o Tiago, na época. Segundo ela, antes mesmo deles se envolverem, Tiago tinha um lance sem compromisso com uma das amigas da minha mãe, que chamarei aqui de Alessandra. Alessandra e Tiago se envolveram assim que ele chegou à cidade, mas nunca tiveram nada sério e se afastaram. Depois de um tempo, ele acabou por conhecer a minha mãe, já que a cidade é um ovo, interessaram-se um pelo outro e começaram a namorar, casando-se logo depois. E isso poderia ter enfurecido ou magoado a Alessandra, que nunca conseguiu ter nada sério com Tiago. Conhecendo a minha mãe como eu conhecia, sei que ela jamais faria isso por maldade. Ela só queria encontrar um amor para ela. E ela e a Alessandra eram amigas de longa data. Moravam muito próximas uma à outra.
Em uma época em que a amiga Alessandra estava desempregada, minha mãe inclusive organizou junto com o Tiago uma arrecadação de alimentos pela cidade. Montou uma cesta básica e a entregou à amiga para auxiliá-la. Sempre ajudava os outros quando podia. Não fazia sentido que alguém a quisesse machucar. Minha avó diz que o principal fato que a fez desconfiar da Alessandra foi quando, após alguns dias do falecimento da minha mãe, eu ter visto Alessandra e Tiago sentados, abraçados em um banco de uma praça que fica próxima à minha casa. Eu não me lembro disso, mas minha avó confirma que eu disse isso a ela, questionando por que os dois estariam ali tão próximos na minha inocência de criança, né? Minha avó também disse que no dia do casamento da minha mãe, a mãe da Alessandra estava na porta, observando, enquanto ela caminhava em direção ao altar. E disse a uma pessoa ao lado: a Alessandra é quem deveria estar aqui casando-se com o Tiago. Gente, credo. Outra grande suspeita na lista da minha avó seria a nossa vizinha, aquela que citei lá em cima, a tal da Maria Catarina, que emprestou CDs gospel para minha mãe, pois, de acordo com ela, a filha de Maria Catarina e Tiago já teriam se envolvido também. Eu também não ia com a cara da Maria Catarina, e o filho dela não era o que podemos chamar de uma boa pessoa, mas de qualquer maneira tudo isso não passa de meras especulações, né? E não sabemos se as tais 3 maledites seriam elas ou não. Quanto ao destino delas, sei que na família da Alessandra houve perdas de familiares para o câncer. E acho que a mãe dela estava com a saúde prejudicada também. Já a vizinha Maria Catarina sofreu um gravíssimo acidente de carro e faleceu alguns poucos anos depois da morte da minha mãe. Depois disso, fomos a alguns terreiros receber passes. Eu sempre arrastada e obrigada pela minha avó, pois eu tinha medo de tudo que acontecia lá. Os espíritos que se escoravam nas pessoas eram retirados e se manifestavam nos cavalos. O dono do local que recebia a entidade do preto velho conversava com eles e os mandavam para o que eles chamavam de escolinha, ou escolinha, não sei. Em algumas noites, o espírito da minha mãe era retirado de nós. Ela sempre aparecia chorando copiosamente e nunca dizia uma palavra. O guia dizia que ela estava sofrendo muito para fazer a passagem e precisava de muita oração e luz. Ele pedia à minha avó que não a chamasse e nem ficasse se lamentando e indignando-se com a partida repentina dela, pois isso só a mantinha por perto e não era bom. Pois ela precisava partir e se recuperar, precisava aceitar o que houve. Ela queria nos ajudar ao nos ver sofrer, mas ela não podia, pois não era capaz disso ainda, e por isso atrapalhava mais do que ajudava. A razão disso se deve ao fato da minha avó sempre pedir à minha mãe que ela aparecesse para ela e lhe dissesse o que houve e o porquê de sua morte. Eu a compreendo, às vezes é muito difícil entender tudo o que aconteceu. Eu já chorei noites a fio questionando Deus e o universo, o porquê dela ter partido daquela maneira. Sofro porque nunca pude me despedir dela. Sofro ao imaginar que mesmo ao partir, ela continua sofrendo no outro plano, mesmo após ter uma passagem tão cruel para o outro lado. O pior de tudo é saber que nada disso valeu a pena. Para quem quer que tenha feito isso com ela, valeu mesmo a pena? Quando eu li o diário dela, ficou bem claro que o casamento deles estava por acabar. Ela reclamava das grosserias dele e expressava claro descontentamento com o casamento. Não tenho dúvidas que, se ela estivesse viva, seria questão de meses para que um divórcio ocorresse. E é em momentos como esses que se descobre o real caráter das pessoas. O Tiago, nos primeiros dias após a morte da minha mãe, que jurou amor eterno, disse estar desolado e jamais se interessaria por outra. Um mês depois conheceu outra mulher e a levou para casa da minha mãe para viver com ele. É claro que é plausível que ele continue com a vida dele, mas um mês depois de jurar um amor eterno e louco por ela?
O mesmo para os bens materiais. Minha mãe deixou uma casa da CDHU que ela batalhou para pagar 4 anos seguidos antes de conhecê-lo. Casados, sob comunhão total de bens, o canalha herdou metade de tudo por ter puxado uma área com ela e posto uma antena. E ficamos 7 anos na justiça. Ele nunca abriu mão de nenhum benefício dela, o que levou a dividir tudo entre eu e ele. No início, Tiago justificou dizendo que precisava de metade, pois me ajudaria na faculdade no futuro. Quando esse futuro chegou, o discurso dele mudou. E ele precisava garantir o futuro do filho dele com outra mulher, às custas da minha falecida mãe. Enfim, o que quero dizer com tudo isso é que nem sempre a grama do vizinho é realmente mais verde. Apesar do que todos pensavam, a vida da minha mãe não era perfeita. Seu casamento tinha sim falhas. O marido tão desejado não passava de um canalha. E ela vivia em uma busca constante por preencher um vazio que ela nunca conseguiu. Graças à maldade de alguém, uma vida jovem se perdeu. Eu não pude contar com a presença dela durante as minhas descobertas na adolescência. Quando eu estava mal, eu não podia buscá-la para apoio. Esse ano eu me formo e ela não estará aqui para ver isso ocorrer. Magias, feitiços, amarrações, nada disso vale a pena. Nada. Alguns anos atrás, adotei o espiritismo como meu norte espiritual e creio piamente no karma e nas consequências do universo. Tudo o que eu desejo é que a minha mãe possa encontrar a luz e a paz onde ela estiver, que ela consiga superar e evoluir. Eu não desejo mal às pessoas envolvidas na morte dela, pois sei que tudo que vai, volta. E todos nós recebemos a conta das nossas ações, uma hora ou outra, de uma maneira ou de outra. Bom, Ana e assombrados, este foi o meu relato. Perdão se ele está muito grande, mas senti que a história da minha mãe precisava ser contada. E agradeço desde já o espaço que seu canal me deu. Beijos em você, no Mateus e nas crianças. Um beijo para você, muito obrigada por ter compartilhado a sua história com a gente. Ai. Gente do céu. Ai. Então, aí a outra, vai saber as outras achando que ai, nossa, ela tem um casamento, ela tem não sei o quê, porque ela era, talvez, ela expressava muita alegria, não era daquelas pessoas de ficar, ai, isso, ai, aquilo, ai, minha vida é ruim. Por mais que ela estivesse passando por dificuldades, por problemas pessoais, ela estava sempre sorrindo, estava sempre de bem com a vida, Então as pessoas olham e acham, nossa, a vida dessa pessoa é perfeita, nossa, como ela é feliz e eu não sou, nossa, como, sabe? E isso só já causa o, não é? Aí ela consegue casar, né? Ai, ela casou com o homem, que esse homem parece ser o melhor homem do mundo. E não era, gente. Ela sabia dos problemas. Ninguém é perfeito. É o que ela falou. Nem sempre a grama do vizinho é mais verde, mais bonita, não. Tá? Então, para de olhar e desejar o que é dos outros. Já tá até no mandamento lá da Bíblia. Não ficar cobiçando as coisas dos outros. A mulher, enfim, qualquer coisa. Olha o teu, tenta o teu, segue, não deu certo aqui, segue a sua vida, né? Tenta se gostar de você primeiro, cuidar de você, fazer as suas coisas, em vez de estragar a vida dos outros, você vai estar estragando. Mais do que você está estragando a vida dos outros, você está estragando a sua. E é o que eu digo, a vida do outro você pode ter estragado aqui, agora, nessa vida. A sua, meu amor, você cagou aqui, a próxima, você pode ter certeza, você vai tomar nos da cabeça também. Ah, eu acho, não é? A gente vê uns negócios que tá pagando nessa vida, o que fez na vida passada, então se fez cagar nessa vida, vai pagar na vida que vem. E haja depois sofrimento. Mas, né? Ai, lá, já. Bom, não sei, gente, tô falando aqui essas coisas, mas é porque, né? Vamos começar a pôr a mão na consciência e ver que não vale a pena estragar nem desejar o mal pros outros. O que vale a pena é você olhar pra você, tipo, cuidar da sua vida, literalmente, cuida da tua vida, deixa a vida dos outros, né?
vai lá, tenta você conquistar suas coisas, é muito melhor do que ficar tentando, achando que derrubando o outro você vai ser algo a mais do que ele. É ridículo, isso é um pensamento muito pequenininho, tá? Bom, esse foi o relato, espero que tenham gostado. Triste, mas todos eles aqui servem pra gente pensar, ter uma clareza, alguma coisa, não é? Bom, um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui!